Capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas diz assim: Mas Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a contar Israel. E disse Davi a Joabe e aos príncipes do povo: Ide, contai Israel desde Berseba até Dan, e me tragam o número deles para que eu saiba. E disse Joabe: Acrescente o Senhor ao seu povo 100 vezes outros tantos. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos estes servos de meu senhor? Para que procura isto o meu senhor para conduzir uma culpa sobre Israel? Mas o mandamento do rei pôde mais que Joabe. Saiu então Joabe, foi por todo Israel e voltou para Jerusalém e deu a conta do número do povo a Davi. E se achou em todo Israel dos que tiravam a espada 1.100.000, e de Judá 470.000 homens que tiravam espada. Entre estes não foram contados os levitas nem os filhos de Benjamim, porque Joabe abominava a palavra do rei. E desagradou este negócio aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. E disse Davi a Deus: Pequei gravemente ao fazer isto. Rogo-te, porém, que retires a iniquidade de teu servo, porque eu tenho procedido muito loucamente. E falou o Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, fala Davi, diga-lhe: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe delas uma para que eu faça contigo. E vindo Gade a Davi, disse-lhe: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou por 3 meses seres consumido diante de teus inimigos, e que a espada de teus adversários te alcance, ou que 3 dias haja a espada do Senhor e a pestilência na terra, isto é, que o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Veja, pois, o que tenho que responder ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: Estou em grande angústia. Rogo que caia eu nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muitas, em extremo, e que não caia eu nas mãos dos homens. Assim o Senhor mandou a pestilência a Israel, e caíram em Israel 70.000 homens. E enviou o Senhor o anjo a Jerusalém para destruí-la. Mas, estando ele destruindo, olhou o Senhor e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, detém agora a tua mão. E o anjo do Senhor parou perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Então Davi elevou os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada em sua mão estendida sobre Jerusalém. E Davi, junto com os anciãos cobertos de saco de cilício, sobre os seus rostos se prostraram. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem fez contar o povo? Eu mesmo sou o que pequei e certamente tenho feito mal. Mas dessas ovelhas, o que tem feito? Ó Senhor meu Deus, seja agora a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não haja praga em teu povo. E o anjo do Senhor então ordenou a Gade, que disseram a Davi, que subisse e construísse um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então Davi subiu conforme a palavra que Gade lhe havia dito em nome do Senhor. E Ornã, virando-se, viu o anjo, e por isso se esconderam os 4 filhos dele, que com ele estavam. E Ornã debulhava o trigo. E vindo Davi a Ornã, este olhou e viu Davi, saindo da eira, prostrou-se em terra perante Davi. Então Davi disse a Ornã: Neste lugar da eira, em que edifique em um altar ao Senhor, e dá-me isso pelo seu preço, para que se afaste a praga de sobre o povo. E Ornã respondeu a Davi: Toma-o para ti e faça o rei. Meu senhor, o que bem lhe parecer, e até os bois darei para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e trigo para oferta de alimentos, tudo te dou. Então o rei Davi disse a Ornã: Não, efetivamente a comprarei por seu justo preço, porque não tomarei para o Senhor o que é teu, nem sacrificarei holocausto que não me custe nada. E deu Davi a Ornã pelo lugar o peso de 600 siclos de ouro. E edificou ali Davi um altar ao Senhor, no qual ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu no altar do holocausto. E quando o Senhor falou com o anjo, ele voltou a sua espada à bainha. Então, vendo Davi que o Senhor lhe tinha ouvido na eira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali.
e o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam então no altar de Gibeon. Mas Davi não pôde ir lá para consultar Deus, porque estava espantado por causa da espada do anjo do Senhor. O capítulo 21 vai falar sobre a ordem de Deus diante da ira dele. Davi, ele disse que ele procedeu erroneamente perante o Senhor porque ele contou o povo de Israel. E o Senhor, ele havia ordenado que não contasse o povo, mas Davi insistia em contar o povo. E mesmo Joabe, sendo contra a palavra do rei, ele não teve forças o suficiente e ele contou o povo. Somente não contou os levitas nem os filhos de Benjamim. Então Davi, ele ouve diante da palavra de Deus, Gade falando a ele sobre as opções que Deus deu a Davi para castigar. Porque Davi, ele foi o símbolo de Israel, um rei segundo o coração de Deus, um rei que temia ao Senhor, um rei que procedia conforme a palavra do Senhor. Porém, Davi, nesse momento, ele queria contar o povo. Ele não consultou a Deus. Ele agiu impulsionalmente, pelo seu impulso. E quando ele reconhece o erro dele, ele sabe e entende que a mão do Senhor iria pesar contra o povo de Israel, porque Deus requer um povo santo, um povo separado, um povo escolhido para adorar o seu nome, para levar luz às nações. E diante de um pecado, o castigo vem sobre o povo de Israel. O Senhor manda pestilência através de um anjo e acaba matando muitos israelitas. Davi, ele compra um terreno do templo e constrói um altar e faz expiação pelo pecado. Então Davi, ele faz ofertas de Israel diante do Senhor. Ele paga o preço, porque o pecado, ele tem um preço a ser pago. E Davi reconhecia isso. A lei representa o tabernáculo, representa o holocausto. E esse pecado, para ser expiado, para ter um preço justo, precisava ser ressarcido. É por isso que nós louvamos o nome do nosso Criador por enviar o seu Filho amado, por pagar o preço pelos nossos pecados, derramando o seu sangue, nos purificando de todos os pecados. E diante desse estudo, a nossa fé ela é edificada, porque nós precisamos temer o nosso Deus, nós precisamos reverenciá-lo e sermos gratos por tudo o que Deus tem feito por nós, porque a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Que o Senhor nos abençoe e guarde, que nós possamos ser edificados através dessa palavra e que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.